O governo do estado fechou o primeiro quadrimestre com R$1,5 bilhão em déficit nas contas. Os dados foram apresentados ontem pela Secretaria Estadual da Fazenda durante a audiência pública na Assembleia. No evento realizado no plenário da Casa Estadual de Leis, o secretário estadual da Fazenda, René Garcia Júnior, avaliou os números como preocupantes. Entretanto, ele fez questão de ressaltar que o estado tem mantido as contas em dia e também sua capacidade de pagamento. Os números divulgados ontem indicam que a receita corrente entre janeiro e abril caiu 6% em termos reais, enquanto a despesa cresceu 17% em termos reais. Por conta disso, o Executivo Estadual apresentou um déficit de 1,5 bilhões em relação à diferença entre o resultado primário e as despesas empenhadas não pagas. A Secretaria Estadual da Fazenda apontou que a queda na arrecadação do estado é atribuída à redução dos impostos, inclusive do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, que entrou em vigor no ano passado. A gente vai acompanhar agora então um trecho do que René Garcia falou sobre as contas do estado. As contas mostram a preocupação. A arrecadação tem caído muito em função da lei complementar 192 e 194. Nós chegamos a perder só em combustíveis de energia elétrica e comunicações $2,2 bilhões nesse quadrimestre. Estamos recuperando em função das medidas recentes tomadas, principalmente na questão da alíquota modal, que deu um incremento de receita, e por conta da volta da base de cálculo da TURD e da TURD do ICMS. Mas de qualquer jeito, a perda de arrecadação no quadrimestre chegou a um montante real de 6%. E uma perda de arrecadação no total de R$800 milhões quando comparado com o quadrimestre anterior. Ainda conforme a Secretaria da Fazenda, em abril as primeiras medidas para recuperar a arrecadação começaram a fazer efeito, mas ainda não compensaram a queda provocada pela lei aprovada no Congresso. Os dados do primeiro quadrimestre divulgados ontem também apontam que a despesa com o pessoal do estado ficou em 42% da receita corrente líquida, abaixo do chamado limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, com gastos de R$23 bilhões. Tá aí, portanto, situação preocupante. Qualquer caixa do mundo tem R$1,5 bilhão de furo, preocupa. Agora, é interessante o seguinte, caiu a arrecadação, o governo já sabia disso, estava acompanhando ali os números. E mesmo assim foram abertas novas secretarias, novos cargos comissionados foram contratados para tocar essas secretarias. É impressionante como o poder público trabalha em um mundo paralelo. Você está vendo ali, o caixa está para baixo, mas continua gastando. Nenhuma empresa do mundo faz isso. É por isso que cada vez mais nós temos que nos preocupar em cobrar dos gestores públicos que eles copiem a iniciativa privada. Ora, nós temos que fazer mais com menos, porque não está tendo dinheiro. É assim que funciona. Então é preocupante. Eles colocaram ali a questão da queda do ICMS, isso foi, em tese, solucionado, O governo federal voltou a fixar alíquotas como antigamente. Tem gente que fala aí que foi questão eleitoral, tem gente que defende o que aconteceu, cada um tem uma opinião, mas a verdade é que o ICMS já voltou a ser cobrado em alíquotas que eram as mesmas em patamares anteriores. Então, na questão do ICMS, isso deve ser resolvido. Agora, o que resta saber, Pedro, é se isso será suficiente para cobrir esse rombo. Olha, as medidas tributárias adotadas, elas já projetam que vão dar conta, sim, desses valores. Agora, o que chama atenção, e a gente tem que ficar atento, é o seguinte: quais medidas a médio prazo estão sendo tomadas para que a gente precise arrecadar menos? Porque é impressionante, o Estado brasileiro, ele capta cada vez mais recursos da sociedade. Eu não estou falando simplesmente do governo do Estado, eu estou falando dos municípios que ampliaram o IPTU. Nós estamos falando aqui do governo federal que dá, aquela enganada na população, faz a Petrobras baixar ali, mas daqui a pouco aumenta alíquotas a colar. Ou seja, a gente tem pago cada vez mais tributos e ninguém aguenta mais. Parte da queda da arrecadação, o secretário atribuiu ali a questão da energia, telecomunicações e combustível, mas também a gente tem que olhar que parte da movimentação, inclusive de algumas mercadorias do Estado, aqui do Paraná e outros estados, estão suprimidas. A gente tem percebido parte da população endividada, tem comprado menos, as mercadorias têm circulado menos. Isso se deve também à questão tributária. Então o Estado ele tem que olhar assim no espelho, perceber
perceber que precisa dar uma enxugada ali na balança, gastar menos, ter menos apetite, porque assim as pessoas vão circular mais, né? A arrecadação pode até subir, Mark. Alguns estudos mostram isso. A curva de Laffer, ela mostra o seguinte: se você às vezes diminui as alíquotas aplicadas, as pessoas consomem mais e o valor, né, nominal, bruto ali, sobe também. Então, precisa entender que não é simplesmente aumentar a alíquota, mas ter inteligência para poder justamente conter esse apetite, porque senão ninguém vai conseguir aguentar. Então, o déficit nesse momento ele vai passar, né? Eles vão subir ali a arrecadação, mas se não tiver ali um olhar estrutural, as coisas no futuro vão ficar piores. Agora 7h31. Repita. 7h31 e durante a sessão de ontem, professores de universidades estaduais em greve promoveram um protesto na Casa Estadual de Leis. Alguns representantes das instituições levaram cartazes e faixas para a Assembleia Legislativa cobrando do governo do estado o envio do projeto que reajusta os salários dos servidores do Executivo. Eles aproveitaram a realização da audiência com o secretário estadual da Fazenda para reforçar suas demandas. Entretanto, por pouco a sessão de ontem não foi suspensa. O presidente da Casa, o deputado Ademar Traiano do PSD, ameaçou paralisar os trabalhos por conta dos constantes gritos de ordem dos manifestantes. A gente vai acompanhar agora, então, um trecho dessa sessão de ontem na Assembleia. Engraçadinho. A gente está com a imagem ainda na live para quem acompanha, inclusive ali... Olha, vamos fazer um pacto e a pergunta que eu faço: como um professor se comporta quando um aluno faz bagunça em sala de aula? Aqui não deixa de ser uma sala de aula. Se é esta forma que vocês se comportam com os alunos de vocês, por favor, a educação está de mal a pior. Eu vou dar uma chance. Eu vou reiniciar a sessão. Se houver tumulto, eu encerro definitivamente. Por conta dessa confusão, a sessão foi suspensa somente por alguns minutos. Depois ela foi retomada com a continuidade da audiência pública com René Garcia Júnior. Tá, e portanto, fez bem o presidente em dar um puxão de orelha ali nos professores. Está correto. Faltou ali, no mínimo, educação. Porque é o seguinte: enquanto um fala, outro escuta. Os professores ali podem ali fazer suas reivindicações, o espaço está ali para isso, inclusive. Mas no momento correto, eles têm representantes no plenário, eles podem pedir ali para serem ouvidos na tribuna, os próprios sindicalistas, eles têm ferramentas para se fazerem ouvir, não no grito. O que acontece ali é a velha tática da esquerda, de resolver as coisas na pressão, na porrada, no grito, né? Se vacilasse ali, eles invadiam tudo, não tenha dúvida alguma, como já fizeram outras vezes. E sobre a reivindicação em si, são professores do ensino superior estadual que têm bons salários, tá? Compara o salário de um professor de uma universidade estadual com um professor de escola pública que está amassando barro na periferia. É só comparar. E tem que comparar uma outra coisa que a gente conectou da pauta anterior, que a gente está discutindo a questão tributária. A gente tem que começar a discutir quanto de dinheiro vai para cada uma das universidades, para cada uma das funções do Estado e o que isso retorna. A gente começou o debate, o Mark propôs inclusive a conexão de patentes registradas, de inovação adquirida, para compor parte dos valores, talvez, das próprias universidades. Então esse debate tem que começar a ser aprofundado. Se a gente percebe que o Estado tem gerado déficits, é o momento de a gente ter ali uma clareza. Perfeito, as universidades querem mais recursos, querem mais dinheiro, legítimo. Mas quais são as contrapartidas que elas vão apresentar para a sociedade? Quais são os indicadores de melhora? Qual é o impacto real? Será que aquela visão, né, de Estado grande, que inclusive, Mark, impossibilita que as universidades estabeleçam parceria com as empresas, que estabeleçam ali contratos possíveis para ajudar os alunos acadêmicos a desenvolver ações e serem remunerados por isso? Passou aquele momento de que o Estado vai resolver tudo.
Tem, inclusive, outras visões, você falou tem momento para tudo, os parlamentares que apareceram ali gritando e pulando, lembrando, inclusive, as suas ações em movimento estudantil, se eles quisessem ajudar, talvez eles deveriam propor uma audiência pública, pensando em resolver o financiamento das universidades estaduais. Mas não, eles não fazem isso. Mais bonito ali é parecer animador de torcida. Então a gente tem que superar essa polarização e, quem sabe, recuperar aquele acordo que foi estabelecido lá atrás de uma melhor urbanidade ali no plenário da Assembleia Legislativa. Mas agora sim, a gente precisa discutir, e os professores que ali estavam, talvez se levassem mais bandeiras da educação e menos bandeiras dos sindicatos, o debate poderia ter acontecido de forma mais frutífera e conseguir avançar para algum lugar e não simplesmente para um pito dali e grito a colar.